repercussão desse caso motivou uma reflexão entre os brasileiros. Como pai ou mãe, o que você faria no caso de um filho seu ter se envolvido em algo do mesmo tipo? Cometido um crime, por exemplo? Uma pesquisa feita com exclusividade para o Fala Brasil tenta responder essa pergunta. A proteção dos pais com os filhos é sempre um tema polêmico. Pensando nisso, o Fala Brasileiro dessa semana foi pesquisar essa relação. Você ajudaria seu filho a se livrar de um crime? Talvez buscar um meio de ajudá-lo a diminuir a pena, mas fugir do flagrante, dessas coisas, não ajudaria. Acho que a gente tem que seguir o que é certo. E se ele fez algo errado, ele tem que cumprir por isso. 6 em cada 10 pais que responderam à pesquisa disseram que não agiriam no sentido de livrar o filho se ele tivesse culpa. As mulheres se mostraram mais duras do que os homens. Crime pode ser um processo educativo, né? Se tem uma relação, se sabe o que é certo, o que é errado, agora passar a mão na cabeça, você contribui para um processo de alienação e de desrespeito com o outro. Por outro lado, 69% das pessoas não teriam coragem de entregar o próprio filho se ele cometesse um delito. Eu, como pai, não sei se eu iria lá por conta e risco, mas eu iria exigir muito dele que ele tomasse essa decisão. Um caso contrário à opinião da maioria dos brasileiros aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, no começo da semana. A mãe levou o próprio filho de 14 anos a uma delegacia, depois de ele ter participado de um roubo a uma padaria. Não é porque é meu filho que eu vou encobrir um crime que ele cometeu. Eu sempre falo isso pro meu filho, para ele não cometer, porque ele tem que responder pelo que fez, entendeu? É uma questão de justiça. Este jurista e professor de direito público explica que a interferência pode, em alguns casos, piorar a situação de quem cometeu o crime. E a emoção dos pais não justifica a interferência de forma geral. Num cenário onde o filho que comete o crime e o pai ou a mãe vem tentar livrar ele de uma persecução penal, de um processo judicial, isso pode acarretar numa fraude processual, por exemplo, uma ocultação de provas, né, ou a manipulação dela. Isso tem uma responsabilização penal também. A pesquisa exclusiva do Fala Brasil foi além, perguntando se os pais assumiriam um crime no lugar de um filho. 93% disseram que não. Nem pensar, filha, que é isso. O crime não compensa. Quem comete tem que pagar. A grande maioria também não teria coragem de colocar a culpa em uma outra pessoa para livrar o filho da responsabilidade por um crime. Não, jamais. A pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data perguntou também se os pais pagariam fiança para um filho não ser preso. Pelo menos 7 em cada 10 entrevistados afirmaram que fariam sim esse pagamento. Para começar, não tenho condições. Se tivesse condições, ia pensar 2 vezes. Se dentro da lei fosse permitido e eu tivesse condições, aí acho que eu faria. O aspecto financeiro, monetário da fiança diz respeito a uma eventual indenização sob o âmbito civil. Isso não vai fazer com que a pessoa deixe de responder pelo crime que ela cometeu. Bom, você pode ir apontar a câmera do telefone para o QR Code que aparece na tela e ver a entrevista completa com o jurista e professor de Direito Público Felipe Beauharnais.